Fala galera, eu sou o Lucas Luz na área e hoje a gente vai conversar sobre o pronunciamento da presidente Magda. Ela afirmou que a Petrobras cresce em 2025 e o que isso reflete nos concursos. A gente vai analisar quais foram os pontos que ela balizou e garantiu esse crescimento para o próximo ano, que indicam uma grande necessidade de novos empregados, porque a empresa, para crescer, produzir mais, precisa de novos empregados. Eu vou te explicar todos esses pontos e analisar eles junto com você nesse vídeo. E não menos importante, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece do like, seu like é muito importante. Subscrição também, ativa o sininho, que ativando o sininho você sempre recebe notificações fresquinhas de um concurso que está muito perto de chegar. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Hoje, num cenário diferente, resolvi fazer aqui em casa. Vocês estavam comentando aí, comentem se vocês preferem que eu faça lá de fora ou lá de dentro. Gente preocupada se eu ia bater, né? Se eu ia ser atropelado, dizendo que eu ia terminar andando, chegando no Brasil. Mas por enquanto vou fazer daqui. Hoje é uma análise mais profunda sobre o pronunciamento da presidente Magda a respeito do crescimento da Petrobras para o ano de 2025 e o reflexo disso em concursos públicos e novas convocações dos concursos que estão em andamento com o cadastro de reserva disponível. Primeira informação é a partida da planta da plataforma Almirante Tamandaré com a produção de 225 mil barris. Gente, é uma produção muito expressiva, tá? Eu acompanhei isso muitos anos e era normal nas super plataformas na época ali entre 2010, 2011, 2012, 100, 120 mil barris já era algo muito impressionante. Depois por volta de 150, depois plantas suportando 180 mil barris. Já estamos falando em 225 mil barris, uma única unidade no campo de Búzios. Então, Lucas, os concursos estão atrelados à margem equatorial? A margem equatorial é uma garantia da longevidade, da possibilidade de concursos técnicos, depois concurso de nível superior, mais volumes agora para preparar essa passagem de bastão, porque lá estão iniciando as perfurações. O hoje é Búzios, por quê? Búzios já está em operação, ele já tem plataformas que foram planejadas e já estão em construção. Para você ter noção, você que é novo aqui, dentro do plano de investimento, os próximos 4 anos, por volta de 100 bilhões de dólares, 72 bilhões estão direcionados para o AIP, e o AIP, em sua grande maioria, Bacia de Santos e Bacia de Búzios. Ali está o coração da produção atual. Dentro desses quase 3 milhões de barris dia, né, boa parte disso, grande parte disso, é produzida naquela região. Então, uma nova unidade, um novo investimento direciona novas vagas e a gente usando isso como gatilho, né, como âncora, como maneira de você puxar essa informação. O último concurso, a Petrobras foi muito clara. Ela disse que seriam voltadas as vagas para as unidades de Búzios, né, disponibilizando vagas para Búzios com alta demanda, tanto de empregados para suprir as unidades e também as novas. E eu tenho um recado muito importante, a nossa turma 10 será uma turma especial de Black Friday. Ela vai ter o maior desconto da história. Alguns cursos terão descontos de até 48%. Para você ter acesso à turma 10, você precisa clicar no link aqui embaixo e se cadastrar na nossa semana do Sistema Petrolífero especial de Black Friday. Então não perde tempo, clica aqui embaixo, se cadastra para você ser um dos primeiros a ser notificado, porque essa promoção ela tem quantidade de vagas limitada. Então fique esperto. Outras duas unidades também muito importantes são Duque de Caxias com 180 mil barris e Maria Quitéria com 100 mil barris no campo de Jubarte. Só aqui a gente está falando de mais de 500 mil barris de produção. Então, considerando o que a Petrobras produz hoje, 2,7, a gente está falando de quase 20% de acréscimo de produção. Lucas, 20% de acréscimo de produção. Entenda aqui, não é uma conta direta, mas quando você tem um acréscimo de produção, naturalmente você tem que ter um volume proporcional de empregados muito maior, porque é muito complexa a operação. Você precisa de gente planejando, pensando, estruturando, organizando, analisando dados, operando, manutenindo. Você tem todos os setores que são importantes para que aquilo funcione. Então, um acréscimo de 20% da produção, eu acho interessante a gente analisar um acréscimo de empregados de 10% a 20%. Né? Seria assim, bem conservador a gente falar entre 10% e 20% a mais de empregados para suprir essa demanda atual. Fora que, se você acompanha o canal há mais tempo, né, eu relato de grandes amigos meus que estão trabalhando em vários setores da Petrobras, fazendo um alto volume de horas extras porque não são suficientes. Então, esse concurso, além de suportar esses 20% de aumento de produção, ele também vai ser muito importante para suprir locais que existem escassez de empregados, refinarias, o sindicato já sinalizou muitas sinalizações em relação à segurança. A segurança está sendo impactada devido ao baixo efetivo em vários cargos e funções. Sendo muito pé no chão, um acréscimo de 20% da mão de obra é totalmente dentro da realidade. Entenda que isso, para você que está aí no cadastro de reserva preocupado com a convocação, entenda, a empresa não tem capacidade de suprir essas novas unidades.
Então, se ela deslocar pessoas de outros pontos, vai gerar ainda mais demanda em outros locais. Então, essas novas pessoas vão precisar suprir e vão vir para suprir isso. Então, esse último cadastro, né, que teve sua primeira convocação, eu acredito fortemente, já temos aí algumas informações de convocações rápidas, exatamente para suprir isso no próximo ano. Eu vejo muito claramente que esse próximo cadastro será zerado e num tempo que as pessoas vão se surpreender. É natural a ansiedade, querer que isso aconteça muito rápido, mas tudo indica que vai ser mais rápido do que as pessoas imaginam. Tá, e qual é o próximo edital que a gente pode esperar? Né, a gente teve o encerramento em maio do edital de nível superior, então eu acredito, primeiro no edital de nível superior, mudança e confirmação da Banca Cesgran Rio. Excelente isso, uma notícia excelente, porque centraliza a mesma banca para realizar todos os editais do sistema Petrobras. Uma ótima notícia para quem presta concurso e vai se preparar para uma mesma direção, não para várias direções, o que atrapalha. Imagina que você tem um universo menor de questões e com maior rastreabilidade, porque a Cesgran fez mais editais, então te dá mais um norte, ainda mais quem está estudando em pré-edital. Então eu acredito num edital, né, muito breve, iminente para nível superior. Depois, o edital de técnico e superior para Transpetro para o próximo ano, acredito no começo do próximo ano. Assim que o edital anterior de técnicos for totalmente chamado, convocado, novo concurso para técnicos também esteja na pista, porque Petrobras crescendo, ela demanda empregados e naturalmente novos concursos precisam acontecer o mais rápido possível. Outro tópico importante que a Magda falou foi a força com que a Petrobras está revitalizando campos antigos. Por exemplo, o Campo de Marlim é um campo um pouco mais antigo, tem mais de 20 anos aí, mais ou menos o início da produção em Marlim, ele foi por volta de 98, se eu não estiver enganado. Vou pedir o Gabriel para colocar aqui o início da produção do Campo de Marlim, se eu cometi esse erro, bota um asteriscozinho aqui. E é um campo que teve uma produção muito boa, muito impressionante por anos. Foi, como hoje, a Bacia de Búzios, o Campo de Marlim na Bacia de Campos era a menina dos olhos, era quem era responsável por 70%, 80% da produção dentro da bacia, dentro da expressiva produção que a Petrobras tinha na época, e foram encontrados poços no pré-sal naquela região. Então, para vocês terem noção, algumas dessas unidades já exploram alguns poços no pré-sal. Então, para que fique um pouco mais claro. Então, essa unidade mais antiga, que tem poços maduros com uma menor produção, que teve uma queda de produção, teve anexada à sua produção poços no petróleo, novos poços. Então, esses poços, gente, ele tem uma curva de produção. Então, geralmente, ele tem, né, um início, um pico e uma queda gradativa a partir do tempo. Então, imagina que dentro do reservatório, esse petróleo é finito. Então, você vai explorando, e ele passa, geralmente tem um aquífero próximo, ele passa a produzir menos óleo, mais água, mais sedimentos, e aquilo reduz a produção dele com o passar do tempo. Então, quando você faz novas perfurações, você coloca plataformas de perfuração, perfurando próximos e conecta esses poços, você revitaliza, traz nova produção, faz fazer sentido aquela estrutura, e é o que tem sido pensado para a Petrobras. Isso é muito bom, porque isso aumenta o número de vagas, permite com que isso faça sentido, que era a visão completamente oposta do mandato anterior. Por quê? Quando você pensa apenas em lucratividade e retorno de dividendos de maneira cega, é muito mais interessante que você venda aquele ativo, faça caixa, invista em algum outro campo com a produtividade mais alta e foque só nisso. A Petrobras poderia fazer isso, mas quando ela produz dessa maneira, ela gera um impacto social, um impacto muito maior. Por quê? Porque mais empregados, são mais pessoas ganhando bem, espalhadas pelo país. Né? A estatal tem essa questão do controle inflacionário, que é um poder muito importante. Quanto mais robusta, maior, mais volumosa a empresa, maior essa capacidade. Então, assim, é visto de maneira diferente. A presença do sindicato, a presença de mais pessoas relacionadas ao governo faz com que essa visão mais social tenha mais força na empresa, e isso impacta diretamente em concursos. Por quê? Porque se a Petrobras desmobilizasse esses campos anteriores, ela tem uma disponibilidade grande de empregados que seriam alocados em novas unidades. A partir do momento que ela revitaliza, ela mantém esses empregados, às vezes até traz novos empregados para essas regiões, e aí gera mais demanda nos campos novos, e aí quando esses campos novos geralmente vão acontecer, existe uma mescla. Então você vai levar pessoas experientes, pessoas novas, faz essa troca. E assim, plataformas mais antigas sempre foram tratadas como plataformas escola. Eu, por exemplo, quando comecei na empresa, comecei numa plataforma mais antiga, e esse começo numa plataforma mais antiga é interessante para que você tenha mais tempo de amadurecimento, conhecer o sistema, aprender, né? Porque, gente, quando a gente está falando de uma produção de uma Almirante Tamandaré, 225 mil barris, gente, é uma responsabilidade gigantesca. Não que o empregado não tenha que gostar dessa responsabilidade, com certeza, mas alguém com pouquíssima experiência, manobrando
algo que realmente tem um risco tão alto não faz tanto sentido. É importante que ele tenha aquele amadurecimento para que ele possa tocar naquilo que é muito, muito caro e muito valorizado. Acho que vocês devem ter entendido meu raciocínio. Se vocês não entenderam, deixem aqui nos comentários e respondam em próximos vídeos. E legal também, dentro dessa nota da Magda, existe um número muito interessante que é o fator de recuperação. Foi o que eu falei para vocês. A gente tem um reservatório, esse reservatório vai sendo explorado. Então, por exemplo, tivemos uma perfuração, começa a produzir aquele petróleo. É importante vocês entenderem isso. Depois, naturalmente, aquele petróleo, né, aquele reservatório, ele tem a presença de gases que vão facilitar a saída desse óleo. Então, a gente está falando de poços surgentes. Eles expulsam o petróleo de maneira mais natural e espontânea. Com o passar do tempo, vai se perdendo a capacidade, né, dessa surgência natural dos poços, por uma questão de redução dos volumes de gases, geralmente, né, condições de aquífero e tudo mais. E aí você utiliza de técnicas para extrair. Você pode usar bombas centrífugas submersas, são bombas que vão ficar ali no fundo do poço puxando. Você pode usar o gas lift, que são o quê? Pontos de pressurização de gás ali para tornar aquela coluna mais leve e exportar aquele óleo. Você vai fazer a inserção de água em pontos específicos para ajudar na expulsão. Então é como se a água que fosse injetada jogasse esse óleo para fora. Existem muitas maneiras de aumentar o fator de recuperação. Então quando a gente tem uma empresa que tem uma filosofia mais de empresa privada, ela não está preocupada com esse fator de recuperação. Ela vai estar preocupada em produzir enquanto é muito lucrativo, abandonar, vender e focar em um novo campo. E aí a Petrobras está falando hoje, Magda, de esse fator de recuperação no momento em 17%, que é um fator baixo, e ela quer elevar esse nível para 35%, que já é um número bastante importante, porque não é possível fazer exploração integral, mas 35% já é um fator mais interessante, e essa é uma responsabilidade da empresa. E isso, naturalmente, gera novas oportunidades, garantia de empregos, aumento do volume de empregados, uma série de questões que são muito importantes para você que quer fazer o próximo concurso, tem que ficar ligado. E agora, na hora de fazer esse fechamento, eu preciso abrir os seus olhos para algo muito importante. Você às vezes é novo, acabou de assistir um vídeo, se é a primeira vez que você vê um vídeo meu, você está aqui na base há mais tempo e está negligenciando a oportunidade. Quando eu falo para vocês de um aumento de 20% de uma produção de um ano para o outro, são coisas que poucas vezes na vida nós vamos assistir a Petrobras fazer. Isso é o que eu chamo de tempestade perfeita. Tempestade perfeita, né, esse movimento perfeito para novos concursos, é algo que eu, Lucas, vivi em 2011 e você está vivendo isso agora, em 2024. É a sua chance. Temos banca confirmada, já tem a oportunidade de começar a estudar na direção correta. Não perde tempo. Não deixe a sua vaga na mão de outra pessoa, não deixe a oportunidade da sua vida passar, não deixe pessoas ao seu lado te desanimarem. Um monte de gente aqui no comentário dizendo que não vai sair. Assim, tem gente que tem dificuldade de acreditar no óbvio. Então não faça isso. Seja responsável pelo seu futuro. Se tiver dúvidas sobre o concurso, dúvidas sobre coisas que você quer entender em relação ao Petrobras, deixe nos comentários, respondo com o maior prazer. Espero ter ajudado. Tamo junto. Até o próximo vídeo.